Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Igor Bezerra e vou trazer um pouco para vocês hoje sobre geometria espacial, os conceitos primitivos e os seus postulados. Iniciando falando um pouco sobre ponto, reta e plano e suas noções primitivas. Esses objetos não possuem definição, mas para que a geometria exista, para que nós possamos analisar a geometria, eles precisam existir. Então, eles servem para dar base às definições geométricas. Embora não seja possível nós definirmos esses objetos, nós podemos discutir as suas características e ver quais são as suas propriedades e as suas utilidades no estudo da geometria. E é isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Uma curiosidade na geometria espacial é que as noções geométricas são todas estabelecidas por meio de definições ou postulados, mas, de maneira particular, o ponto, a reta e o plano, esses conceitos geométricos são adotados sem nenhuma definição. O que podemos dizer sobre o ponto? Ele não possui forma, nem possui dimensão. Então, isso significa que ele é um objeto adimensional. Um dos usos mais importantes do ponto refere-se à localização geográfica. Por quê? Eles oferecem precisão. São a melhor forma de você marcar um local no mapa ou, então, dizer qual local você deseja ir. Se no lugar dos pontos nós utilizássemos um quadrado, como é que nós poderíamos dizer o local exato em que queríamos estar? Porque o quadrado ele vai demarcar uma região maior, vai demarcar vários pontos, né? Então, com um quadrado, nós não conseguimos essa localização tão exata como nós conseguimos com o uso do ponto para essa finalidade. Falando sobre as retas, nós podemos dizer que elas são um conjunto de pontos que não fazem curvas. Então, uma reta é formada por infinitos pontos. Elas podem ser infinitas para as duas direções e não é possível medir a sua largura. Por que não é possível medir a sua largura? Como os pontos são adimensionais, não possuem dimensão, e os pontos compõem a reta, nós podemos dizer que a reta possui apenas uma dimensão. Então, nós podemos medir apenas a distância entre os pontos que compõem a reta. Por isso, nós dizemos que as retas são unidimensionais. Como podemos ver na imagem, as retas podem estar na horizontal, na vertical, podem ser inclinadas e nós temos alguns tipos de representação de retas, que são, podemos chamar de semi-reta ou segmento de reta. Segmento de reta, nós dizemos que é quando ela é infinita para os dois lados. Ela passa por A e passa pelo ponto B, né? Os pontos A e B determinam essa reta e para ambos os lados da reta, ela é infinita. Já na semi-reta, nós dizemos que ela começa em A, passa por B e é infinita a partir de B. Antes de A, não existe reta. O ponto A é o ponto de início da semi-reta AB. Para melhor representação, vou utilizar aqui o GeoGebra para mostrar a vocês como é a representação das retas, né, através dos pontos. Como nós podemos ver aqui, nessa primeira reta, o que eu queria mostrar para vocês é que a reta é formada por infinitos pontos. Eu posso adicionar quantos pontos eu quiser aqui, entre os pontos ou fora deles. Quantos pontos eu quiser, eu posso adicionar nessa reta. Já nessa segunda reta, aqui é o segmento de reta. Essa reta passa por C e passa pelo ponto D e é infinita nos dois lados. Nesse terceiro caso, a semi-reta, que começa no ponto E, passa pelo ponto G e segue para o infinito.
O plano é um conjunto de retas alinhadas. Como as retas são formadas por pontos, podemos dizer que ele é um conjunto de pontos, uma superfície plana e infinita para todas as direções. Vou mostrar a vocês no GeoGebra uma representação com as retas e os pontos, para que fique mais claro essa explicação do plano. Bom, eu marquei essa região aqui de azul, esse quadrado, um retângulo, na verdade, para que fique mais fácil a identificação do plano. Mas também nós poderíamos dizer que o plano é toda essa região branca, esse fundo onde se encontram as retas, onde se encontram os pontos, né? Como falei para vocês, o plano ele é formado por infinitas retas. Então, quantas retas eu quiser traçar aqui, eu vou conseguir colocar dentro desse plano. Não importa onde elas estejam. E assim, como eu posso colocar infinitas retas, eu também posso dizer que dentro de um plano existem infinitos pontos. Na geometria, o espaço é o conjunto de todos os pontos. Então, podemos dizer que esse conjunto de pontos que analisamos é um espaço geométrico. Então, é onde nós faremos o uso da geometria espacial. Como vimos no início do vídeo, os conceitos de ponto, reta e plano não existem. Nós apenas os caracterizamos. Da mesma maneira, vai acontecer com os postulados que nós estamos prestes a ver. Por quê? As propriedades geométricas são aceitas com demonstrações, mas esses postulados primitivos são aceitos sem demonstrações. São tomados como verdade para que nós possamos embasar os outros teoremas, os outros axiomas que virão pela frente. Nosso primeiro postulado é o postulado da existência. Temos dois tópicos nele. Existe uma reta, e numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Existe um plano, e num plano, bem como fora dele, há infinitos pontos. Vamos para a representação no GeoGebra. Para que nós possamos ver melhor, criei aqui essa reta AB e vou colocar aqui, ó, vários pontos. Quantos pontos eu quiser, eu posso colocar dentro dessa reta. Assim como também existem infinitos pontos fora da mesma. A mesma coisa nós vamos fazer para exemplificar esse postulado no que diz respeito ao plano. Criei aqui esse plano formado pelos pontos A, B, C e D, e como podemos ver também, podemos colocar infinitos pontos aqui dentro do plano, bem como fora dele. Em qualquer lugar vão existir infinitos pontos fora do plano e dentro dele. O próximo postulado é o postulado da determinação, que diz que dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles, e três pontos não colineares determinam um único plano que passa por eles. Vamos para a representação. Para a primeira parte do postulado, nós podemos perceber que, por esse ponto A e pelo ponto B, vai passar apenas uma única reta. E, por três pontos distintos, não colineares, pode passar apenas um único plano. Três pontos não colineares, isso quer dizer que eles não estão na mesma reta. Então, se eles não estão na mesma reta, eles podem determinar um plano. Mas, por esses três pontos, passa apenas um único plano. Agora temos o postulado da inclusão, que nos diz que, se uma reta tem dois pontos distintos num plano, então ela está contida no plano.
Como podemos ver, dentro desse plano formado por C, D, E e F, existe uma reta formada pelos pontos A e B, e ela está dentro do plano, assim como os seus pontos, os pontos que a determinam, estão dentro do plano. Então, quando isso acontece, nós dizemos que a reta está contida no plano, assim como os pontos A e B também estão contidos no mesmo. Agora temos a definição de retas concorrentes. Duas retas são concorrentes se e somente se elas têm um único ponto em comum. Então, isso quer dizer que essas retas irão se encontrar, irão ter um ponto de interseção. Como podemos ver, essas duas retas, uma formada por A e B e outra formada por C e D, elas têm um ponto em comum, o ponto E. Então, podemos dizer que elas são concorrentes porque elas se encontram no ponto E. E, por fim, a definição de retas paralelas. Duas retas são paralelas se e somente se, ou são coincidentes, ou são coplanares e não têm um ponto em comum. Como podemos ver, temos aqui a representação de duas retas. A reta AB é coplanar, coincidente com a reta EF. Então, nós podemos dizer que elas são paralelas. E a reta CD é paralela à reta AB e também paralela à reta EF, porque elas não possuem ponto em comum, mas pertencem ao mesmo plano. Se nós traçarmos, fizermos aqui a representação de um plano simples, essas retas estão contidas no plano, então são coplanares. Bom, pessoal, obrigado pela atenção, por hoje é só. E vou deixar para vocês uma atividade de revisão para que vocês possam ver o que conseguiram entender direito e se precisam tirar mais alguma dúvida, tá ok? Até mais!